você é um milagre. Jesus mandou dar uma pesquisada enquanto eu estava aqui. Você vê a grandiosidade do Senhor. A nível de informação para o nosso aprendizado, o nosso coração bate aproximadamente 100.000 vezes por dia. Aproximadamente 100.000 vezes por dia. E quando a gente está dormindo, o coraçãozinho está batendo, está brilhando sempre. Jesus mandou te dizer que Ele cuida de você mesmo quando os seus olhos estão fechados lá na tua cama, no teu quarto. E ao amanhecer, nós já somos um milagre, porque quando amanhece, a gente enche o pulmão de água, consegue adicionar a mais, esse oxigênio, que a gente, aleluia, respira. E o salmista diz que o choro pode durar uma noite, a condição não vai durar, mas a alegria vem ao amanhecer. É de manhã que você respira e diz que eu estou vivo, obrigado. Eu quero pregar subordinado ao tema dessa noite que Jesus mandou. Jesus te vê lavando as redes. Jesus te vê lavando as redes. Quero que você abra comigo a Bíblia, livro do profeta Amós. Depois eu vou fazer um paralelo à palavra do Evangelho escrito por Lucas. Profeta Amós, capítulo 8, verso de número 11. Amós, depois de Joel, profetas menores, Oséias, Joel, Amós. Vocês que amam a palavra de Deus, o nosso pastor. Eu não ia ler esse texto, mas Deus tocou a ler no meu coração. Amós, capítulo 8, verso de número 11. Pode deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, já está. Abre o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5, deixa aberto lá. E eu vou ler com vocês. Amós, capítulo 8, verso 11. Você abre a Bíblia de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Eu vou ler, depois nós leremos juntos Lucas, capítulo 5. Amós 8 e 11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, diz assim: 5 e o verso número 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lucas 5, capítulo 5, verso número 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Verso 10, lá no finzinho desse capítulo, diz assim: de igual modo também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Verso 11, para você sentar aí na glória. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Prego subordinado ao tema: Jesus te vê lavando as redes. É bem verdade que estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Dentro desse contexto moderno, podemos ver que, à medida que a apostasia, o pecado, que está acontecendo em um contexto geral, há um esfriamento das pessoas, um esfriamento de forma interna
Vivemos em um contexto de apostasia, de frieza espiritual, falta de fé, incredulidade. É dentro desse contexto odierno, atual, em que nós podemos dizer em alto e bom som em que hoje, a priori ou a prioridade das pessoas não é vir à casa de Deus para ouvir uma palavra. A priori templos suntuosos, imponentes, cheios de pessoas lotados, que saem da sua casa com o seu coração, no intuito de receber uma profecia, de ouvir o profeta falar, enfim, eu quero ver Deus falar, e quando Deus está falando diante de nós, nesta linda palavra chamada Bíblia, uma biblioteca de 66 livros, aleluia, é esta palavra que foi aproximadamente 16 séculos, aproximadamente, para ela ser escrita, 40 autores, dentre eles, o único livro em que nós lemos em que o autor, ou aquele que deu inspiração, ele está presente. A Bíblia é o único livro em que nós lemos em que o autor está presente. Bíblia, a palavra de Deus. É nela que temos o norte, é nela que temos as solicitudes da nossa vida, a sabedoria está nela. O problema é que nós não queremos mais a palavra, porque a palavra confronta, ela tira de nós em uma situação estagnada, ela muda, ela transforma. O Evangelho, ele é o Evangelho transformador. O Evangelho transforma, e a palavra transformação, aleluia, traz um significado para nós extraordinário. Transformar-se, meu querido, é metamorfose. Você lembra do casulo e da borboleta? É sofrer aquela transformação de um casulo e sair para uma borboleta linda, e que todos olham e olham para ela de uma forma extraordinária, olhando a beleza da criação do Todo-Criador, ou seja, do nosso Criador. Esse Evangelho é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que confronta, mas a palavra de Deus não está sendo necessária. Mas eu vim aqui dizer aos irmãos, aleluia, eu louvo a Deus por todos aqueles que vieram nesta noite e se deslocaram, deixaram o Netflix, deixaram a Globoliche, deixaram a conversa com um amigo, com um parente, com um filho, dentre eles o seu chimarrão, sua sala de estar, deixou no seu fogão a lenha para estar na presença de Deus ouvindo uma palavra. E eu vim aqui para ser um profeta de Deus ao teu coração. Levante a mão direita para cima. Enquanto você ouve palavra, aqui o Senhor abre a porta. Enquanto você ouve palavra, Ele destrava o que está travado. Enquanto você ouve palavra, Ele prepara um futuro para você. Enquanto você ouve palavra, Ele renova, Ele sustenta, Ele arranca o caroço, Ele tira a dor. Enquanto você ouve palavra, Ele cuida dos filhos, Ele cuida das finanças, Ele cuida da igreja, Ele cuida da saúde. Enquanto ouve palavra, o diabo cai por terra e Satanás é derrotado, porque o poder da palavra ainda é o mesmo. E o que muda o ser humano não é a profecia, o que muda não é a placa do carro, não é o saber o CPF, o que muda ainda é a Bíblia, é a palavra. O diabo não gosta de crente que ama a palavra, mas Jesus venceu o encardido no deserto, foi uma palavra. Não é cantando worship, não é dizer eu quero conhecer Jesus, mas ele disse, escrito também está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus, Por isso que o diabo fica endemoniado. É porque você saiu da tua casa para ouvir uma palavra, e ele tem uma palavra. Ele sabe que é a palavra que ele, eu te amo, não abro mão da tua vida, eu sou Deus que fala. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Vamos para o contexto imediato. O que é o contexto imediato? É aquilo que se antecede e aquilo que vem depois dentro de uma narrativa bíblica. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho, escrito por Lucas. Oh glória, eu sinto a presença de Deus. O contexto imediato é um Cristo na sua relevância ministerial. O início de um marco, de
começando sozinho. Mas Jesus está preparando um cenário para chamar vidas, pessoas, para essa transformação desse evangelho, para que eles viessem entender que a presença dele é tudo, irmã Jussara, e sem a presença dele nós não somos nada. Aleluia. Jesus está se destacando, o Galileu, o Nazareno. Capítulo 4, ele fala expositivo, eu prego o verso 32, a Bíblia diz que se admirava da sua doutrina, ou seja, a palavra doutrina é ensinamento, porque a sua palavra tinha autoridade. Está todo mundo admirado por causa da doutrina, do ensinamento do Cristo. Jesus vem agora como diferencial. Os fariseus, os essênios, zelotes, os escribas estão apavorados porque eles têm a letra no pé do ouvido, como diz o bom gaúcho, mas não tem a autoridade que está otorgada nas mãos do Cristo. Jesus é o verbo encarnado, a sua autoridade. O culto com Jesus na sinagoga era diferente, pastor, porque o culto lá na sinagoga, eles abriam o rolo, o pergaminho, e eles tinham, é claro que eles tinham o ensinamento. Os escribas eram os doutores da lei, o PhD, o cara era o fera da lei mosaica na palavra, mas Jesus vem para mostrar a diferença. A Bíblia diz que um certo culto, ele estava em uma sinagoga, sabendo o dia de sábado, e tinha um homem com a mão mirrada. Aí Jesus diz: vem por meio, que no centro da minha vontade tem algo novo para a sua vida. E está todo mundo espumando de bravo, porque estão querendo ver que Jesus ia curar o sábado. Tem letra, tem a palavra, mas não sabe que fazer o bem não importa o dia. Porque tem gente que tem Bíblia até para o cotovelo, mas não move uma mão, a palha, não gastam um litro de gasolina, não gastam a sola do sapato, não tiram 2 pila do bolso, não tiram 1 quilo de arroz da estante, não tiram. Eu estou falando que é culto de missão, ô glória. Tem Bíblia, mas não tem atitude. Eu vou lembrando que Jesus é para falar, é porque a fé sem obra ela é morta. Eles estão endemoniados que Jesus ele vem no meio, o outro está com a mão mirada e diz: então recebe a cura. Foi curado, e ele estendeu a mão. Naquele dia, aquele culto naquela sinagoga foi diferente. Aleluia, a autoridade dele, oh glória, a Deus, fazia-se necessário. A fama de Jesus está se divulgando pelas regiões daquela comarca, ou seja, da região circunvizinha. Jesus está sendo agora afamado, não é ele que está correndo atrás da fama, é a fama dele, o mestre. As pessoas querem ele, vão para a Bíblia. Bíblia é bom demais. Aleluia. Está todo mundo tão alegre, irmãos. Está todo mundo tão alegre que Jesus, olha só, Jesus ele não parava, ele é mais ou menos assim, pastor Raimundo, multiplicado numa raiz quadrada, mas é mais ou menos. Jesus sai de uma sinagoga, vai lá na casinha de Pedro, a sogra do Pedrão está enferma, Jesus já estende a mão, diz assim, ela fica curada. E o interessante é que o texto diz que depois da febre ela já começou a servir, né? Porque quem recebe um milagre é grato, já começa a servir, já começa a trabalhar. Oh, glória para Jesus. Mas preste atenção, Jesus prega na sinagoga, vai passar lá para a casa de Pedro, cura a sogra do Pedro. E depois a Bíblia diz que ao pôr do sol, todos, não era poucos, eram todos que tinham enfermidade, vinham até ele para receber a cura de várias doenças. E ele, impondo as mãos, curava cada um deles. Imagina o amor do bem. O homem pregou na igreja, saiu da sinagoga, foi para. Isso é missão. Ele sai da igreja, não é o pastor só da igreja. Estou pregando, não está ali na estrutura mulher, o pastor Deus está descendo revelação. É que ele saiu da igreja, ele foi lá na casinha, lá da sogra, tem que orar pelo enfermo. Porque o pastor ele não é só aqui do altar, mas ele vai, ele visita, ele faz. É assim como nós temos aqui um companheiro, um exemplo de um servo de Deus, um missionário. Aleluia. Jesus está me dando aqui. Aleluia. Preste atenção que todos os enfermos, os demônios saíam clamando: tu és o Cristo. Até os demônios diziam: tu és o Cristo. Preste atenção que ao pôr do sol, a noite chega, e eu vou começar a pregar para nós aqui. E sendo já dia, foi para um lugar deserto. Então vamos parar aí, vamos fazer um exagero do texto. O pôr do sol, a noite chegou e era dia, Jesus está pregando, está curando enfermo. É mais ou menos o pastor vai publicar em 380 volts.
O homem não parava, saiu da sinagoga, foi para a casa de Pedro, passou a noite toda curando, passou a noite toda fazendo a obra de Deus. Aí vem não, eu sou pastor, eu vou falar, sou pastor de gabinete. Eu agora vou fazer só a obra no gabinete. Jesus, olha o que o homem fez, pastor. O homem prega na sinagoga, ele expulsa demônio, vai na casa da sogra de Pedro, cura a sogra do Pedrão, ele sai, as pessoas são curadas, ele dizia tudo, ele não está orando em massa, ele botou a mão sobre cada um, aleluia, oh glória. Olha ali que bênção, glória a Deus, olha aí, Jesus, que maravilha, oh glória. Jesus, então, oh glória, evangelista Paulo de hoje, bem maravilha. Seja bem-vindo no nome desse nosso paizão aqui, o pastor Raimundo. Sinta-se em casa, que a casa é sua, do nosso Pai. Glória a Deus, aleluia. É uma bênção. Então imagine o Cristo, o que ele está fazendo com isso. Ele sai de uma sinagoga, ele vai na casa lá da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro, ele passa a madrugada todinha curando enfermo. Aleluia, a Bíblia diz que é dia, ele foi para um lugar deserto, mas a multidão chegou junto dele. Presta atenção, olha a maravilha. A multidão está agora querendo deter ele para não se ausentar. A multidão está dizendo assim: nós não queremos que o Senhor se ausente de nós, pelo amor de Deus, nós queremos ficar pertinho de ti. Aleluia, Jesus. Pastor, entre linhas eles estão dizendo: a tua presença vale mais do que todas as coisas. Entre linhas, oh glória e majestade. Quem vive na presença dele sabe que a melhor coisa é estar na presença dele. A tua sala de estar é bom, mas na presença dele é melhor. O teu pão de chimarrão é maravilhoso, mas na presença dele é bem melhor. É porque quem teve pertinho dele, quem ouviu uma palavra dele, quem foi curado por ele, está dizendo: Jesus. Evangelista Valdir, por gentileza, irmão, o pastor sempre conosco aqui. Vem para cá, varão de Deus, e prepara o louvor para o final. Isso é uma joia. Olha para cá, vem, tome assento, vem ficar quentinho com ele, vem, sabe que ele te ama, vem, pode vir, pode vir, olha como Jesus é maravilhoso. As pessoas não querem que ele vá embora. Por quê? Porque quem esteve juntinho dele, quem está na presença dele, sabe que não existe outro lugar melhor do que está. Estar na presença dele é o melhor lugar. A Bíblia diz que eles queriam deter Jesus para que não se ausentasse. Isso é priorizar a presença do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor. Quem prioriza a presença dele leva o milagre das mãos dele. Agora vamos fazer aqui, vamos fazer uma aplicação. Não fala de estrutura elétrica, mas o homem prega na sinagoga, vai na casa da sogra de Pedro, cura. Vem os enfermos, ele todos, a Bíblia diz que todos ele colocou as mãos e curou. O sol vem, a noite chega, amanhã chegou, ele está a madrugada toda trabalhando. Jesus vai para casa dormir, vai para o hotel? Não, Jesus, olha só, presta atenção. É nesta manhã que Jesus preparou algo extraordinário aqui para nós. Aleluia. Aprendemos uma lição. Missões é esse empenho, esse esmero. Missões é se doar. Missões é não descansar. Eu tenho aqui, aleluia, o exemplo do maior homem da humanidade, que era o Verbo encarnado, o Filho de Deus. E tem gente que quer só gabinete. As pessoas que têm que vir no gabinete, mas Jesus está dando exemplo para nós que missões é ir ao encontro do necessitado. Aleluia! Oh glória! É que quem tem o coração apaixonado sai lá de Capão da Canoa, sai do Rio de Janeiro, de São Paulo, sai de onde for, enfrenta o frio e vem porque é verdadeiro adorador, vem com a família, sai do carro e a prioridade é estar na tua presença. Aí Deus faz assim: eu vou abrir a janela do céu e tem colheita chegando para a tua história, para a tua casa e para a tua família. Deus é bom em todo tempo. Glória. Jesus responde: é necessário que vá para positivo eu prego, que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus. O que é o evangelho? A boa nova. Jesus está dizendo: eu preciso me ausentar. E pregava nas sinagogas da Galileia. Mas preste atenção. É nesse contexto imediato do
no capítulo de número 5, quem está entendendo a palavra, levanta a mão também. É dentro desse contexto aqui, que agora vai apertar um pouquinho o cinto. É que é uma multidão que está apertando. Eu fui para o grego, eles estavam espremendo, eles estavam literalmente apertando Jesus para quê? Para receber o pão, para pegar a casa, para pegar a chave do carro, do Lamborghini, da Ferrari. Não, pastor. Eles estavam espremendo Jesus para ouvir uma palavra. E eu vou falar que Jesus, meu Deus. Enquanto nós vivemos em um contexto odierno, onde as pessoas apertam ele, querendo a bênção da casa, querem o melhor carro, o melhor olerite, o melhor salário, querem tudo, querem a bênção, mas não querem o abençoador. Jesus veio aqui para dizer para você, enquanto você prioriza a palavra, o reino de Deus, Mateus 6,33, é primeiro o reino, as demais vos serão acrescentadas. Quem ouve palavra não é enganado, quem ouve palavra não perde a guerra. É porque eu vou falar, não é o CPF nem placa do carro que muda a história, que tira o bêbado lá, aleluia, do bar. Não é o CPF nem a placa do carro que tira a mulher lá do prostíbulo, oh glória, que liberta o homem da cachaça, da mentira, da cocaína, do tráfico. O que liberta é o evangelho transformador, que é a metamorfose, que muda a vida do ser humano, que dá um banho de misericórdia e diz: eu te faço nova criatura. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa. Ainda é a palavra, Jeremias capítulo número 18, ele disse: Jeremias, dispõe, desce a casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Abacuque capítulo número 3, ele cantou em forma de canção: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a glorifica. Glória a presença do Pai. É a palavra, é a palavra, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, fez o céu e a terra através da palavra. Sabe por que o diabo não gosta de crente que ouve palavra? Eu vou falar, Jesus, porque tinha um homem que disse: eu tenho criado, no grego era quase um filho, tem alguém que eu estimo, está enfermo, Senhor. Jesus está se deslocando, ele disse: não, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra e eu vou receber a bênção. Foi uma palavra liberada, foi uma palavra liberada, e quando ele chegou, o criado já estava curado. Levanta a tua mão direita. O Senhor veio para te dizer: hoje eu libero uma palavra para o teu casamento, eu libero uma palavra para a tua empresa, eu libero uma palavra para a tua vida espiritual, eu libero uma palavra para essa igreja, pastor, eu libero uma palavra para os teus filhos, mulher, eu libero uma palavra para a tua história, homem, eu libero uma palavra para o teu ministério. Está chegando a palavra, a palavra de Deus. Se tu és, Jesus, condicional, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Está com fome, Jesus? Na tua necessidade eu chego. Aí Jesus disse: não, também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do que procede da boca de Deus. A multidão está apertando o mestre, não é pela profecia. Jesus. Glória. Vou falar, tem uma pergunta retórica, responda para você. Por que você veio nesta noite nesse culto? Por quê? Fala que bate no Chico, pega no Francisco, eu estou pegando para. Por que nós viemos aqui neste culto? Aleluia! Levante a sua mão, aqui você desejar. Feche os teus olhos. Ele hoje libera uma palavra de vida para o teu coração. A palavra dele nesta noite é uma palavra de vitória, uma palavra de conquista. A palavra que ele libera não tem sangue de bode, de galinha preta, não tem advogado, não tem desembargador, juiz, prefeito, não tem presidente da República Federal
administrativa brasileira que possa revogar. Se ele quiser uma palavra, eu caio nesta hora. Eu vou expirar, eu caio nessa sepultura. Mas ele tem uma palavra de vida, pastor Raimundo. Então recebe, que eu vi como um vaso na mão do oleiro. Pega essa palavra, libera essa palavra, pega a saúde, pega a transformação, pega o perdão do Cristo e o renovo que chegou para a tua casa. Tá bom? Está escasso, evangelista pastor. Está escasso, evangelista Valdir. Ninguém mais quer Bíblia, ninguém mais quer Bíblia. E o diabo vai enganando. Não, vai lá, porque a placa CPF é importante, é claro. Para a Receita Federal mas para Jesus não precisa. Glória. CPF é importante para a Receita Federal, mas para ele, o meu Cristo. Vou falar. Jeremias, o estica, ele disse: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, eu te constituí profeta sobre as nações. Entre linhas, Deus está dizendo: CPF nada, rapaz. Tu é informe, é muito bom, eu gosto. Dom da profecia nada é melhor do que isso. Mas a glória a Deus é a palavra. Sem palavra não tem renovo, sem palavra não tem cura, sem palavra não tem restituição, sem palavra não tem transformação, sem palavra o homem é um caco, sem palavra não deixa da mentira, sem palavra não para de pecar, sem palavra não vale nada, mas com a palavra é um vaso na mão do oleiro. E a gente veio para ouvir uma palavra. Mas, dentro desse contexto, tem homens aqui pescadores. O contexto dentro dessa história da narrativa é que tem aqui alguns profissionais da pesca. Jesus aproveita que tem uma multidão que quer ouvir palavra, mas ele tem um propósito dentro, aleluia, deste processo. São homens pescadores que estão a noite toda tentando pescar. Enquanto Jesus está curando, está pregando, está falando e passou a madrugada toda, tem alguém que está frustrado, amanheceu o dia, não pegou um lampadezinho na rede, não veio a piava, como diz o gaúcho. Puxou a rede, é só folhinha, pastor Raimundo. Mas enquanto ele estava trabalhando, ele estava pensando: eu vou escolher pessoa. No momento de dificuldade, eu vou mostrar que eu posso mudar a situação. Tem gente que está frustrado. Pedro, Tiago, João, André. Pedro tem uma sociedade de embarcação. A noite toda tentando pescar, não tem mantimento, não tem venda para comércio, não tem o alimento para casa. Então, gente, a Bíblia diz que Jesus agora está sendo apertado, mas olha o contexto que Jesus chega. Tem alguém que está lavando as redes. O texto é claro que os discípulos desceram do barco. E descer traz o sinônimo para nós na Bíblia de humilhação. A Bíblia não diz os que são humilhados, não. Aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Eles estão descendo do barco, e descer é sinônimo de humilhação, então eles estão agora a si mesmo se humilhando. Quem está olhando lá na beira da praia está vendo que tem gente que não pegou um lambari, está lavando a rede e vai voltar para casa sem nada. E eu vou botar agora dentro do contexto. Tem gente que está dizendo: cadê o homem que foi notado? Cadê o homem que teve uma relevância no meio de grandes? Quem está olhando é o evangelista, aleluia, hoje está dizendo: cadê o homem que as promessas do Senhor era? Bota o verbo no passado. Aleluia, tu não vieste em vão, diz o Senhor. Aleluia. Enquanto o homem olha a aparência,
olho para dentro do teu coração e te digo: eu sou Deus do princípio e do fim. Quem cuida do teu ministério sou eu. Quem deu a aprovação sou eu. E eu ainda te falo, meu papai, vou falar com Jesus, eu te fiz pescador de homens. A última palavra quem tem para a tua história sou eu, filho meu, obediente. Tem alguém dizendo assim: cadê? Mas não pescou nada. Cadê o homem de tanta sabedoria de uma voz, aleluia, imponente? Cadê o homem que cantava, aleluia, com a cama nas costas? Está aqui, porque é filho de Deus, e é um pescador de homens. O homem olha o tempo, mas Deus está na eternidade, está dizendo: avante, não para de ganhar alma, diz o Senhor. Eu trouxe você para te renovar, eu trouxe você para dizer: eu sou Deus, eu estou abrindo uma porta para você entrar, e eu vou tomar. Será o ano da honraria, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que não te esqueci. Eu vim voltar, evangelista Valdir. O Senhor disse assim: o que tu mais deseja no teu ministério é ver pessoas curadas. Eu vi uma oração que tu dizias assim: o Senhor está revelando. E tu dizia: Senhor, eu quero ver ainda pessoas serem curadas através da palavra cantada. Diz o Senhor: aquieta o teu coração, porque eu estou te levando a lugares maiores. E eu estou levantando o paralítico, abrindo os olhos do cego, os ouvidos do surdo. E tu vai ver o que eu sou capaz de fazer, porque eu encontrei um coração adorador. Assim diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lavando rede, lavar rede, ele dizia assim: acabou, vamos para casa, não tem mais nada para fazer. Eu estou pregando para pessoas que começam a encerrar. Lavar as redes é aquele dia que a gente diz assim: para que eu fui chamado? Lavar as redes, pastor Raimundo, é aquele dia que o Senhor olha e diz assim: Pai, o Senhor prometeu uma igreja cheia. Lavar as redes é se sentir frustrado, enquanto o mundo diz assim: o cara é quebrado, frustrado. Diz o Senhor para ti, servo meu obediente: ninguém é melhor que eu. Eu preguei para uma só no poço lá. A samaritana ouviu a minha voz, e o gadareno, enquanto tiver uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Não importa a quantidade, ainda quero qualidade da adoração. E eu te encontrei lavando as redes. Jesus revela: filho meu, quantas vezes eu te encontrei lavando as redes e dizendo: Pai, cadê a colheita que o Senhor disse que ia ter? Aí diz o Senhor para ti: eu trabalho da minha forma. Aquieta o teu coração, responda a tua oração. Jesus me revela uma oração que na década de 90 o Senhor fez por muitos anos: faz de mim um pescador de homens. Aleluia, Jesus. Faz de mim um pescador de homens. Tu não pedia nada, somente almas. Eu sou Deus que te dou saúde e revigora a tua força. Lavar as redes é o dia que a gente diz: cadê a cura, cadê o milagre, cadê a palavra? Lavar a rede é o dia que a gente está frustrado, desanimado. Não, eu vou falar. Pega o contexto aqui, o pastor. Lavar a rede é como Ana. Foi lá, coração amargurado, balbuciando. Até o pastor dela disse: está bêbada, está embriagada. Nem o pastor entende, mas é aquele dia que tu diz assim: mas não sabe, eu vou parar. Olha, tanto peso na minha casa, na minha família, e Deus manda dizer ao teu coração: não saia do centro da minha vontade, mas lembre da onde eu te tirei, minha serva, para louvar o meu nome. Fiz de ti um vaso de honra. Aleluia.
Porque quando tu estás na minha presença, eu estou cuidando dos teus. Eu vi a palavra filho, diz o coração de uma mãe anseia, mas ainda enquanto não fechar os teus olhos e descer a tua sepultura e estiveres na minha presença adorando o meu nome, eu te mostrarei que eu sou o Deus da tua casa, que chamei um por um dos teus no teu ventre materno. Vim para te responder que tu dizias, Senhor, me tira essa angústia, me tira essa tristeza que estava rodeando o meu coração e a minha alma por esses últimos dias. Diz o Senhor, eu renovo a tua força e recebe na tua casa um grande milagre. Eu vejo um livramento de Deus para um dos teus filhos. Diz o Senhor, eu te amo, te escolhi, não para de me adorar, porque o teu louvor eu receber teu trono. Assim diz o Senhor. Aleluia. Levanta a sua mão direita para cima, por gentileza. Quais são as redes que você tem lavado no seu relacionamento? A rede é no profissional. A rede, quem sabe é um filho afastado, qual é a rede? A frieza espiritual, o renovo que não chega, a cura que não veio, o caroço que não saiu, a dor que não saiu, aquela dor é nos ossos, é nas costas, na coluna. Não. Lavar as redes da frustração, quais são as redes que você tem lavado? Preste atenção. Enquanto você ouve a palavra, Jesus faz um culto. Primeiro a palavra, depois tem milagre. Olha para cá. A multidão está ouvindo a palavra, ele como um bom rabino, pega o barquinho e ele vai usar agora. Porque ele avista dois, mas ele escolhe um porque ele tem um propósito. Jesus vê dois barcos, mas ele diz, hoje eu mudo a vida de um pescador. Aleluia. Hoje eu mudo a vida de um homem de vidas preciosas. Eu escolho para dar comigo. Ele avistou dois, escolheu de Pedro. E aqui vai apertar um pouquinho o céu. Jesus vai ensinar como bom rabino. Eles sentavam para ensinar. No trilho ministerial, ele prega para trazer o pecador ao arrependimento, ensina para fazer discípulos, e ele cura para a demonstração do poder de Deus para otorgar em suas mãos como o verbo encarnado. Ele curava para que todos entendessem a sua divindade. Aleluia! Mas presta atenção, ele pega o barco e diz, vamos afastar um pouquinho da terra. Segura que vai apertar os filhos. É que todo mundo quer viver milagre, mas a gente vive nas coisas terrenas. Ninguém é saudosista, mas o nosso amigo evangelista Valdir Roxo, nós não somos saudosistas, mas coisa boa era a década de 90, evangelista Valdir. Que ano você aceitou Jesus? 89. Década de 90, batismos em massa do Espírito Santo, curas, congressos. O nosso Deus é o mesmo, mas o sentimento das pessoas é que mudaram, pastor Raimundo, aleluia. A gente vive muito pelas coisas terrenas. Vou falar, porque antigamente todo mundo sabia que o primeiro era o reino, a consequência do Fuquinha, da Brasília, do Del Rey, que na década de 90, 21, 92 era rico, o aleluia completinho da direção hidráulica. Era o cara. O Verônio Versalles, meu tio Toninho, que é cabeleireiro, sempre foi bem sucedido, teve os dois. Então, quem tinha tudo isso, mas na década de 90 ninguém estava preocupado, podia ser de carroça, de charrete, de cavalo, de a pé, de caloidés, de monareta, mas iam fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, subiam montes. Oh, glória! Era de cavalo, aleluia! Como diz Saranja, ali em Porto Alegre. Eles iam de cavalo, não tinha carro, eles iam de a pé, gastavam, nem a Havaiana tinha, gastavam a sandalinha, pastor Raimundo. Mas é que o desejo não era as coisas da terra. Quer milagre? Vamos tirar um pouquinho o nosso barquinho da terra, vamos. Tira um pouquinho da terra o teu barquinho. É porque a gente só quer as coisas terrenas. A gente quer o melhor carro, a gente quer a melhor casa, quer a melhor roupa, o melhor sapato. Aí Jesus disse, eu tenho o melhor para você. Eu tenho o melhor dom, eu tenho o ministério, eu tenho a bênção, eu tenho para que você seja um pescador de alma, porque Jesus está dizendo, consequência de ser um ministério entregue nas tuas mãos, o resto vai vir para a tua história, aleluia! Tira o pensamento um pouquinho da terra, vamos tirar, fecha teus olhos, vai, esquece a conta da luz, a conta da água, aleluia, esquece
Esquece o boleto da semana que vem, o de amanhã. Aliás, amanhã é domingo, não paga o boleto, mas segunda. Esquece, aleluia, tira um pouquinho o barquinho da terra, vai. A sua, aleluia, a sua história é o alto, aquilo que Deus quer. Porque antigamente o maior sonho de um pai era dizer: meu filho vai ser um obreiro. Claro, a melhor faculdade é consequência, mas vai ser missionário, vai ser um obreiro, vai ser um pastor. Hoje todo mundo vai ser um médico, vai ser um advogado, claro que vai ser, mas a priori vai ser um missionário, vai ser um cantor, vai ser um pastor. Aleluia! Levante a sua mão, por gentileza. Liga no céu um pouquinho, vamos ligar um pouquinho no céu, vai. Está chegando um milagre dentro desse barco. Tu não volta de rede vazia, vai ter coisa boa chegando, aleluia. Só que está na hora da gente afastar um pouco o barco da terra, porque para Jesus entregar algo especial, o barquinho tem que sair um pouquinho da beira da praia. Jesus, ele tira o barquinho da beira da praia, ele prega, ele ensina no barco a multidão, e quando acabou de pregar, aí vem o milagre, porque só tem milagre, só tem barco cheio depois de ter palavra. Se não tem palavra, não é culto. Se não tem palavra, é entretenimento. Se não tem palavra, é cinema. Se não tem palavra, pode ter até luz apagada e pode até ter tanta coisa. Mas se não tem palavra, não é culto. Porque Jesus primeiro prega. Para encher barco de peixe, tem que ter palavra. Porque através da palavra a porta se abre, a tua chega, o milagre chega, o diabo vai embora. Através da palavra ele liberta, ele cura, ele faz milagre para quem acredita nesta noite. Aleluia, Jesus. Qual é a palavra dele? Pedrão, quase camarada, lança as vossas redes no coletivo. Jesus está dizendo para pescar. O que eu estava entendendo essa tarde aqui, Jesus ele já deu a sentença. Vocês não pescaram a madrugada, não pegaram uma piaba, nem um lambari, mas para aí, tem rede para lançar lá no fundo, no profundo do oceano, do mar. Porque você não pesca. E quem pesca, evidentemente, pesca o peixe. Jesus está dizendo que a última palavra sou eu. Quem sabe sou eu da tua história. A rede estava vazia, mas hoje tu volta com o milagre nas tuas mãos. Aí Jesus, depois de dar a sentença, Simão, sempre audacioso, fala mestre. A palavra mestre no original grego quer dizer aquele que tem autoridade. Pedro está dizendo, ele vai dar uma argumentação aqui, havendo pregado a noite, pescado a noite toda, não trabalhamos, nada apanhamos, mas porque manda lançarei a rede. Pedro está dizendo, eu lançarei a rede, está aqui, singular, né? Jesus, o Senhor tem autoridade, o Senhor pode, ele está entendendo que Jesus já curou a sogra dele lá na casa dele, então Pedro está entendendo, esse aqui tem autoridade, eu não apanhei nada, eu não posso, eu não tenho, mas o Senhor manda, eu só obedeço, oh glória, e alguém com a mão levantada eu entrego. Enquanto tiver obediência tem barco cheio, enquanto tiver obediência tem milagre chegando, enquanto tiver obediência tem colheita. Fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe. Aí eu perguntei aqui, nem por grego. Aqui, deixei a exegese, vou aqui no português mesmo. Aí eu quero entender aqui, colher, mas peixe não se colhe, Márcia. Se colhe batata, feijão, melancia. Mas peixe pesca. O texto está claro aqui. E fazendo colher uma grande quantidade de peixe. Aí eu fui para a madrugada e disse, Senhor, dá uma revelação sobre aqui. Jesus me deu tempo para ti. No reino de Deus, não se entrega nada com esforço humano. No reino de Deus tem colheita, porque aquilo que você planta, como eles plantaram obediência e fé, teve colheita de peixe no mar. Glória! Porque no reino de Deus ninguém entrega nada à força. No reino é colheita, mas tem que ter plantio. O teu esforço de sair da tua casa nesse frio, o seu esforço evangelista Valdir com a família, o seu esforço, você que veio nesta noite tem colheita, porque teve plantio nesta noite. Aleluia! Levanta a tua mão direita para cima. O teu barco volta abarrotado para glória de Deus. O que você deseja? Para eles a necessidade era peixe. Então, moçada, né? Aleluia! Já necessidade. Sabe? Mas sabe, a necessidade era peixe, então Jesus ele age
ouvir a palavra, obedecer, tem aqui. A necessidade está sendo atendida. Então, mas tem pouquinho peixe? Não. A Bíblia diz que pegaram a grande, porque o Deus de coisas grandes faz grandes coisas. Preste atenção. Começou a romper rede, porque quem ia ver eles de rede, voltando para casa, assim vai ver as redes rasgadas de tanto peixe. Para a boca do limbarudo ficar retinha, tu vai consertar tua rede em casa para lembrar. Isso aqui foi uma colheita que Jesus fez na terra. Até o momento de rede na mão, vai ser consertando, vai entender que quando Deus coloca a mão, o milagre chega e o limbarudo se cala. Eu encerro. Aqui eu pego o gancho, irmã da missionária mais, porque eu estou aqui no culto, não é só para eu falar, para eu ouvir o que ela falou. A bênção que Deus dá é para ser compartilhada. Aqui eu aprendo nesse meio. O barco está abarrotado, está rasgando rede, está todo mundo, está quase embapido, está quase acreditando de tanto peixe. Então fala aí, Jesus está me ensinando. Ele pode assobiar e mandar que quem está lá na beira da praia vai receber também a bênção. Porque o que Deus dá não é para você ficar para ti sozinho. Se Deus dá para você, é para compartilhar com alguém. Todo culto de missão, é porque Deus às vezes, eu vou falar, Deus dá carro para pessoas e ele bota lá na última instância, sabe aquele filme preto para nem enxergar ele, é para ninguém ver ele e pedir uma carona. Aí Deus pega e tira, arranca tudo, faz que nem Jó. Pode até dar dobrado, ô glória, eu estou pregando, pastor, porque tem gente que Deus dá a casa e aí não convida ninguém para compartilhar, nem a galinhazinha com arroz, nem a picanha. Aí Jesus pega e tira tudo e ele fica sem entender. É que Deus dá um bom emprego, uma boa posição, aí ele empina o nariz e acha que é alguma coisa, mas é pó, cinza e barro. Sabe o que muda eu lá daquele pó da rua? É que aquele pó não teve a água do Espírito e ele não fez um vaso, mas você não. Aleluia, servia para pisar por cima, mas Deus disse assim: a água do Espírito desce, eu faço um vaso de honra e o diabo pela guerra para a glória de Deus. Quem trouxe glória para Jesus aí? O que Deus vai tirar, o que Deus vai pegar para você para ser compartilhado. É tempo de fazer missão. Compartilha o que Deus te der, aleluia. É que tem gente que tem 11 ternos, mas não dá um, pastor. Deus já fez eu compartilhar, eu tendo 2 e ficar só com um, evangelista Valdir. Usei um terno por um ano, fiquei conhecido como um pregador do terno só. Só que eu não perdi a bênção. Quando Jesus me tira do guarda-roupa e abençoa quem voltou para Jesus, eu não fiquei parado. Aí passou o tempo, Jesus provou um ano, pastor. Aí Jesus disse: não, agora tu vai começar a ganhar. Eu fui fazer uma campanha em Santana do Livramento, aleluia. O pastor Leomar Castilho, chegamos lá, Luísmo, o senhor conhece lá o Pires. Eu cheguei lá na casa do Rancho dos Profetas e ele tem um cabidão lá, eu acho que o senhor já viu, só de terno. Aí eles foram tomar banho e eu fui lá, botei os olhos no terno e botei a mão e fiz uma de criança. Eu botei o terno, casaco de novo, que casaco bonito. Aí quando saiu o Leomar, chegou o Fernando Pires, aí o pastor Leomar do nada disse assim: ô apóstolo Fernando, dá um terno para o evangelista, né? Para o evangelista, dá um terno para o evangelista. Ele disse: olha, eu vou pensar no teu caso. E já respondeu: não, se fosse para o senhor não ia dar, mas como para o evangelista, para o cantor, eu vou dar. Foi lá, no meio de quase 100 ternos, ele botou a mão em um terno. E você adivinha em qual que ele botou a mão? Naquele que eu tinha experimentado para a glória de Deus. Aí ele pegou assim, meu Deus, e disse assim: será que sério? Eu disse: não existe, será? Esse terno eu acabei de experimentar para a glória de Deus. Ajoelhei. Jesus, se alguém der, Deus não deve nada para ninguém. Eu vou encerrar. Deus não deve nada. Foi um reloginho, é simples. Um dia Jesus disse: pega esse relógio e vai lá e dá para o teu pai, é sangue. Mas mesmo assim, eu não posso ficar sem relógio. É a coisa que ele gosta. Mas presta atenção, eu tirei o relógio, fiquei 2 meses sem relógio. Eu não gostava de olhar no relógio enquanto estava pregando. Aí um dia alguém lá na igreja, quando eu saí, falou assim: ó, Deus me tocou de dar um relógio, tirou do pulso que ele me deu. Eu já comecei a chorar. Aí eu cheguei na casa de um irmão que a gente ora há anos por ele, ele está 5 anos com câncer. E a igreja em oração faz milagre, é assim. Ele não morreu, já desceu 3 na sepultura. Eu disse: irmão Mauro, Deus é contigo, homem de Deus. Está aí 5 anos com tumor no cérebro e não vai, mas ai, irmão, da igreja. E ele, depois daquele relógio que eu doei, ele chegou e disse: eu tenho um presentinho, o senhor sempre veio orar por mim. Eu guardei uma caixinha quando veio ele com um relógio, zerinho.
na caixa. Comecei a chorar. Aleluia. Aí eu fui à noite de Capão para pregar, recebi esse aqui numa caixinha, que veio o irmão apaisajado, Deus mandou te guardar para ti. Aí foi uma pancada no meu coração, Deus falando assim, eu não devo nada para ninguém. Eu sou o Deus da multiplicação. É porque tem gente que não tem fé. Antigamente se doava casa, hoje a gente não tem fé. Antigamente se doava casa, se dava, aleluia. Mas hoje o que Deus der para você, compartilha, vai. Porque o Deus que você serve é o Deus patrocinador da obra missionária. Se você der você vai receber 30, 60, 90, 100. Só que tem que ter fé para a glória de Deus, aleluia. Levanta a tua mão, levanta. O barco está cheio de peixe, a necessidade é peixe. Tem peixe para todo mundo, pode chamar o vizinho, pode chamar o parente, pode chamar o amigo, pode chamar o pai, pode chamar o evangelista, presbítero, pastor. Aleluia! Mas aí, peraí, que agora eu enxergo. Eu volto, vai cantar, evangelista, vai cantar. Glória. Está todo mundo com milagre. Aqui foi outra revelação. O milagre nos ensina duas coisas. A primeira é se prostrar. A palavra prostrar no grego, no original, no hebraico, melhor dizendo, é a adoração. Pedro se rende aqui no português, mas ele está adorando a Jesus. A primeira coisa depois do milagre é adorar a Ele, aos pés de Jesus. A segunda, ausenta-te de mim porque sou um pecador. Pedro está dizendo assim, meu Deus, eu reconheci a minha necessidade, que eu preciso de arrependimento diante do senhorio do Cristo, aleluia, verdadeiro. Então depois do milagre, a primeira coisa é adorar, mas tem gente que esquece, vai embora. Vou falar. Glória a Deus, aleluia. O saudoso pastor Nolé Félix, uma vez ele disse, velho, eu vou parar de orar para Deus abençoar pessoas para dar carro, porque cada carro que Deus dava, nunca mais o irmão vinha na igreja e eu ouvia falar. É falta de reconhecimento e gratidão. Mas aqui o Senhor nos ensina a primeira coisa, a adoração. E você veio adorando a Jesus. Segundo é reconhecer que eu sou pecador, eu não sou melhor que ninguém, nunca serei, sou igual a você na presença dele. Está todo mundo espantado, mas Jesus tem algo novo, eu encerro. Posso falar? Glória a Deus, aleluia. O milagre é bom. Deus cumpriu na minha vida, eu já contei o testemunho na casa. Deus cumpriu, eu estou pedindo agora um carro melhor para fazer obra no tempo dele. Esse aqui, irmão, está com um amortecedor de meio, isso que eu dar uma batinha, mas eu tenho que andar meio na vigilância. Mas Jesus dá uma coisinha melhor, e no tempo dele a gente espera. Mas vai chegar, tem profeta que fala, né, pastor? E vai chegar no tempo de Deus, eu creio. Só um porém, aleluia. Só que existe coisa muito mais gratificante e a priori na nossa vida. Está todo mundo apavorado, Tiago, Pedro, João, André. Está todo mundo espantado, mas a sentença dele vem dizendo: não tenha medo, não temas, ponto e vírgula. Vai vir agora outro assunto. E esse assunto é prioridade para nós. Jesus está dizendo: não precisa ter medo, aconteceu algo porque eu, através da palavra, fiz. Mas doravante, porque na tradução antiga diz doravante, coisa linda, né? Mas aqui diz: de agora em diante serás pescador de homens. Porque você recebeu o milagre, mas o teu ministério é prioridade na sua vida. A bênção chegou, mas a prioridade ainda é almas. Missão ainda é por causa de almas. Oh glória, oh glória. Vamos ver se eles entenderam, vamos ver. E o evangelista Valdir já prepara o louvor. Em nome de Jesus, verso 11 eu encerro. E levando os barcos para a terra. Irmã Nilza, vamos pensar um momento, um pregador inteligente como você. Pastor Raimundo, o barco está atulhado de peixe. Está todo mundo para a peixaria. Vem dinheiro, vem tudo. Tem casa cheia. Tem a conta abastada. Vamos colocar, imagina, vender que esse peixe tudo era dinheiro, era coisa boa, era festa, era carne, era picanha, era churrasco, era peixe assado. Mas a Bíblia diz que deixaram tudo e o seguiram. Porque uma coisa eu preciso atender e aprender: quem tem o abençoador sempre terá a bênção. Mas tem gente
que pega a bênção e esquece do abençoador. Mas quem tem a presença dele continuará. É uma continuidade de uma bênção, glória. E você veio aqui não foi por causa do homem, foi por causa da presença dele na tua casa, na tua vida, na tua história. Então dá um glória bem gostoso, fecha o teu olho, levanta a tua mão direita para cima enquanto você adora o Senhor. Aleluia, não esqueça, não esqueça. Deixaram tudo e seguiram a ele. Entre eles estão dizendo: o barco está abarrotado, mas a gente não abre mão da tua presença. O carro é bom, mas a tua presença é melhor. A casa é boa, mas a presença é melhor. A compra é boa, mas a presença é melhor. Eu vou seguir a presença do papai na casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ô glória, vem aqui, procura. Prepara o seu louvor por gentileza. Vou tirar até o grupo aqui, em nome de Jesus. Ô glória, ô glória, ô glória. Eu quero você que dá prioridade pela presença. A se colocar de pé, por gentileza. Vem, em nome de Jesus. Já tirei aqui. E vem, porque a presença dele é a prioridade da sua vida. Vem que eu vou te renovar. Vai te renovar. Vai fortalecendo a vida, tua casa, tua família. Vinda do glória para Jesus. Vem adorando o teu Senhor. Aleluia. Coisa boa é ter adorador. O evangelista Valdir, deixa Deus te usar. Ô glória, vamos fazer aqui. Unir glória a Deus, aleluia. Deixa Deus te usar, homem de Deus. Aleluia. Ô glória. Eu quero que você saia do teu lugar agora e feche os teus olhos. Vai, fecha. Aleluia. Fecha aí. Fecha, desliga das coisas da terra. E vem dando glória para Jesus. Vai. Vem. Nós estaremos aqui numa humildade, adorando o teu Senhor. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Adore. Aleluia. Adore. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai adorando. Não segure aí, conectar. Glória. Em nome de Jesus. Ô glória. Louvado seja o Senhor. Vai adorando o teu Senhor. Fecha os teus olhos agora. Busca a presença. Vai. Adore. Enquanto você adora Jesus aí. Enquanto você adora Jesus, vai fazendo milagre, vai abrindo a porta, vai fazendo milagre, vai adorando Jesus, que é um ambiente, é uma atmosfera transformadora. Ô glória! Eu sinto a presença do Senhor. Glória na presença de Deus agora. Vai adorando o teu Senhor. Ô glória! Ô pastor, vou passar para o Senhor e orando. Vai. Vou passar para o Senhor e orando aqui. Vai. Em nome de Jesus. Vai adorando o teu Senhor. Fecha os teus olhos e adora. Vai receber a sua vitória, vai receber a sua bênção. Em nome de Jesus. Deus está aqui presente. Deus está querendo mexer no teu coração hoje, minha. Deus está querendo mexer essa no teu coração hoje. Tira a preocupação do teu filho, do teu filho está na minha mão e vou fazer Deus vai pegar por isso, Senhor. Olha, Deus está trabalhando. Enquanto você vai adorando, vai dando vitória, Deus. Vai abençoando, Senhor. A Deus amado, Deus tudo, aleluia. Vai tomando conta, Deus. Vai dando vitória, Senhor. Vai dando vitória e vai abençoando tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua bênção. Receba a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua vitória. Receba a tua bênção, receba a vitória, receba a cura. Receba o milagre, 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 receba a cura. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. Vai recebendo aí, vai te renovando. Vai te renovando, meu irmão. Vai te renovando, minha irmã. Vai te renovando. Porque você já ouviu a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que alimenta. Glória.
Nós podemos falhar, mas ele não falha, ele vem, aleluia. Pode ter dois, pode ter três, pode ter um só. Ele vem, ele está presente e vem. Mas eu pergunto, o que é que eu faço? Você precisa. Eu não tenho para dar, mas ele tem. E quando ele vem, milagre acontece. Então nós já estamos pegando os peixes. Se tiver que ir embora, deixar os peixes. Viu? Então, por quê? Aquilo que fazia para fazer mais, vai fazer para ele agora. Agora é para Deus, agora você é missionário e missionária. Obrigado, evangelista.